Bom, bem-vindo aí a essa última parte do assunto de cinética. A gente já viu, isso aí é o equilíbrio químico. Nessa última parte desse capítulo 14 do livro de Raymond Cheng, que trata química geral. Nesse capítulo 14 a gente fala sobre equilíbrio químico. E equilíbrio químico, agora estamos na última parte, que é a quarta videoaula sobre esse assunto. Nessa videoaula a gente vai ver o princípio de Le Chatelier, que diz que é o seguinte: qualquer perturbação em um sistema que está em equilíbrio, ele reage de forma oposta a compensar a alteração introduzida, a perturbação, a modificação que foi introduzida. Essas alterações no equilíbrio podem ser mudanças ou alterações na concentração, e vamos ver um exercício sobre isso, de que maneira que o equilíbrio responde a uma mudança de concentração de um dos elementos, seja do reagente, seja do produto. Alteração que pode também ser feita no volume e na pressão. Isso é importante para substâncias gasosas, que são sensíveis à mudança de pressão e volume. Não são indiferentes para reações com líquidos ou sólidos, não sofrem alterações. As perturbações que se pode introduzir em um sistema em equilíbrio são mais, que seja de pressão e volumes, afetam mais substâncias gasosas, reagentes ou produtos gasosos. Faremos um exercício para praticar essa perturbação, essa alteração no sistema, que diz respeito à pressão e volume. Alteração na temperatura. De todas as alterações que vamos ver, nenhuma altera a constante de equilíbrio, que é típica para uma reação a uma determinada temperatura. Porém, quando se mexe na temperatura, a constante de equilíbrio muda. E ela muda de maneira diferente para reações do tipo endotérmicas e para reações exotérmicas. Então, o que acontece com a constante de equilíbrio quando se aquece uma reação exotérmica ou se resfria uma reação endotérmica? Então, isso a gente vai ver nessa parte. Adicionando, quando se adiciona um catalisador, vai mexer na constante de equilíbrio, vai mexer nas concentrações, de que maneira? A gente vai fazer um resumo de todas essas perturbações que podem ser feitas no equilíbrio: introdução de catalisador, alteração de temperatura, do volume, da pressão, da concentração de um dos elementos, e faremos um exercício sobre essas questões. Depois fechamos aí falando alguma coisa sobre a hemoglobina, a adaptação que o ser humano tem que sofrer, ou dos animais de uma forma geral, que vivem em altas altitudes, onde a concentração do oxigênio é menor, o ar é rarefeito. Então existe um equilíbrio também importante, que seria da oxigenação da hemoglobina. Existe a hemoglobina oxigenada e desoxigenada, que circula no corpo. A hemoglobina se torna oxigenada nos pulmões, leva esse oxigênio para os tecidos, onde a concentração de oxigênio é menor. Então, por ser um equilíbrio, ela se desprende, o oxigênio se desprende da hemoglobina e só vai se prender novamente quando a pressão de oxigênio for mais elevada, que é nos pulmões. E, claro, em altas altitudes a pressão do oxigênio externo é menor, portanto, a quantidade de hemoglobina ligada ao oxigênio se torna menor também. Então, existe uma adaptação dos seres vivos para essas altitudes. Vamos voltar a falar sobre o processo rápido para a produção de amônia e ver como que essas alterações na lei, no princípio de Le Chatelier, obedecendo ao princípio de Le Chatelier, essas alterações aqui, de que maneira se alterou as condições de produção de amônia para maximizar o rendimento da reação, produzir o máximo de amônia possível. O que tem que fazer com a temperatura, com a pressão, com o volume, se é necessário colocar catalisador, se é bom, o que vai ter. Então, bem-vindos, vamos começar essa última parte de
equilíbrio químico. Bom, vamos aqui então dar início a esse capítulo com o princípio de Le Chatelier, um francês que estudou equilíbrio químico e observou certos comportamentos no equilíbrio. Ele diz o seguinte: se você intervir numa reação em equilíbrio, ela vai reagir de forma contrária à intervenção, ou seja, vai restituir um novo equilíbrio indo contra aquela perturbação causada externamente, causada por um fator externo. Então temos aqui uma reação de amônia, produção de amônia, a partir de nitrogênio e hidrogênio. Já vimos essa reação em outra ocasião. Ela entra em equilíbrio a uma certa temperatura, com uma certa concentração de amônia, de nitrogênio e hidrogênio, já não altera mais as concentrações quando atinge o equilíbrio. Que concentrações serão essas, não sabemos. Sabemos que existirá uma proporção entre elas fixa, que é dada pela equação lá da ação das massas. E a constante, nela tem a constante de equilíbrio, que é calcular, determinada experimentalmente, ou se calcula a partir de dados experimentais. Então é isso que diz o princípio de Le Chatelier. Se um estresse, uma alteração, uma intervenção externa é aplicada a um sistema que está em equilíbrio, o sistema se ajusta de tal forma que o estresse é parcialmente compensado, à medida que o sistema atinge uma nova posição de equilíbrio. Então está aqui vamos exemplificar. Está aqui uma equação química e se estabeleceu o equilíbrio. O que acontece? O que seria estabelecer o equilíbrio? Quando as concentrações do produto, no caso a amônia, e dos reagentes, já não se alteram mais. Não é que eles zeraram, eles atingem um certo valor, tanto do reagente quanto de cada um dos produtos ou de cada um dos reagentes, que já não se altera, as concentrações se tornam fixas. Então está aqui, que com a situação de equilíbrio aqui graficamente, vemos que no equilíbrio já não há alteração, por isso que está uma linha horizontal reta para o hidrogênio, para a amônia, para o nitrogênio, aqui no eixo vertical que trata das concentrações. Como não se altera, a concentração ela segue uma linha horizontal. Significa que nesse tempo que vai aqui do zero até essa primeira linha vertical, paralela aqui, não houve alteração nas concentrações. Se não houve é porque estava em equilíbrio, nem está aumentando, nem está diminuindo, permaneceu fixa. Bom, fazemos uma intervenção nesse equilíbrio, adicionamos mais amônia. Isso é uma intervenção externa. Poderia ter intervindo de outra maneira, ter colocado hidrogênio, colocado amônia, ou como foi feito, ou nitrogênio. Poderíamos inclusive aquecer, mas vamos tomar de um momento apenas a adição de amônia. Nota então que graficamente a concentração da amônia estava horizontal, num determinado tempo aqui, foi acrescido amônia. Então houve uma elevação aqui, uma linha reta, foi de golpe, se adicionou num determinado instante uma quantidade de amônia que foi da concentração aqui onde está a linha horizontal até esse pico. O que vai acontecer? O que aconteceu como consequência desse acréscimo? Automaticamente, se a concentração de amônia está mais elevada do que no equilíbrio, então a reação agora tende a ir no sentido de formar se o produto foi colocado acima da concentração de equilíbrio, a reação tende a voltar para retroceder, formar os reagentes. Isso já vimos quando o QC, se o QC, o Q0, é o QC que a gente diz, o QC, que é constante de reação, é o quociente de reação, já vimos esse conceito na aula passada. Se o quociente de reação for igual ao Kc, a reação está em equilíbrio. Se o quociente de reação for menor que o Kc, significa que tem tem muito
muitos reagentes e pouco produto. Aí a reação está indo na direção de formar o produto. Agora, se o QC, né, o quociente de reação, for maior do que o KC, significa que tem muito produto e pouco reagente. Daí, no caso, a reação retrocede. Já vimos isso. Então, aqui temos a ocasião em que isso pode acontecer, se alguém adiciona uma quantidade maior. Porque, naturalmente, nunca vai haver um aumento, dificilmente vai haver um aumento natural acima, né, da concentração de equilíbrio do produto. Isso pode acontecer numa situação de adição. Alguém adiciona, e daí sim você desequilibra o processo, ele tende a retroceder. É isso que estamos vendo aqui. Então, essa perturbação externa foi pelo acréscimo de amônia do produto. Ele automaticamente começa a decair, por quê? E as quantidades dos reagentes começam a aumentar. Note que o aumento do hidrogênio é mais acentuado porque são 3. Precisam de 3 hidrogênios e só um nitrogênio. Então, a curva do acréscimo do nitrogênio é 3 vezes menor do que a curva do acréscimo do hidrogênio. E a curva, né, a intensidade do decréscimo aqui da amônia é de 2. Até que se atinge um novo equilíbrio. Note que estava em equilíbrio numa situação de concentrações de equilíbrio inicial, na situação anterior, agora se atinge novamente o equilíbrio, que essas linhas se tornam retas. As concentrações param de variar novamente. Só que se você dividir, aplicar, né, a equação das massas nessas novas concentrações, você vai obter o mesmo Kc que havia na situação original aqui de equilíbrio. Então, isso que acontece. Se você intervém, a reação responde de forma a restabelecer o equilíbrio, obtendo aquelas concentrações que novamente obedecem à equação da lei das massas, da ação das massas. Essa é a lei de Chatelier. Então, o resultado da adição da amônia resultou numa mudança de equilíbrio, fazendo com que a reação se movimente a compensar o estresse, ou seja, a alteração. Bom, vamos continuar aqui com o princípio de Chatelier. Princípio de Le Chatelier. Mudança na concentração. Então, são poucas variáveis que podemos mexer. Volume, concentração, temperatura, pressão, número de mols, ou seja, concentração. Então, vamos mudar aqui concentração ainda. A gente pode adicionar ou reduzir, né, ou tentar retirar, e tem como retirar elementos de um processo reversível, de uma reação em equilíbrio. Então, se você interfere, você perturba o equilíbrio de diversas maneiras, como eu falei, mexendo no volume, na concentração, na temperatura, na pressão. Então, aqui você pode adicionar ou retirar reagentes ou produtos da reação. Como se retira um produto de uma reação? Quando ele tem um ponto de ebulição mais baixo, você pode fazer com que ele se evapore, aquecendo, fazendo com que ele seja retirado por destilação. Você pode fazer com que ele seja retirado por cristalização, resfriando o sistema. Então, existem maneiras de ir retirando. E também você pode acrescentar, simplesmente adicionando mais reagentes ou até mesmo produto para fazer a reação retroceder. Então, se adicionarmos um desses reagentes A ou B, você força a reação para se mover para o lado dos produtos. Se você adiciona produto no equilíbrio, qualquer um deles, você força a reação a retroceder para os reagentes. Por quê? Porque aquela equação, que é a lei da ação das massas, ela tem que ser obedecida, é uma constante para uma determinada temperatura. As concentrações têm que obedecer aquela equação. E para obedecer, você tem que mover num sentido ou no outro quando existir excesso de concentração de um dos reagentes em relação ao outro. Isso em termos de equilíbrio, fora do equilíbrio. Então, se você adicionar, estando em equilíbrio, você adicionar, perturbar, né? Adicionar aqui
mexer na concentração de um dos elementos, ele vai fazer, o equilíbrio reage de forma a diminuir essa concentração adicional que você fez. Ele transfere para os produtos uma parte desse excesso que você adicionou, de forma a compensar e manter as proporções que são do próprio equilíbrio. Se você adiciona no produto, vai acontecer a mesma coisa. Ele vai reagir no sentido inverso até atingir as concentrações que estabelece o equilíbrio, segundo aquela equação que tem aquela constante. Então, fica claro o seguinte: se você aumenta a concentração dos produtos aqui, a reação, né, move-se para a esquerda. A reação promove a reação no sentido contrário. Se você diminui a concentração do produto, de que maneira? Como eu falei, você pode aquecer a reação de forma que um dos produtos sejam evaporados. Com a ebulição mais baixa, ele pode evaporar. Pode se cristalizar, né, esfriando o sistema, vai cristalizando à medida que vai se formando. Outra maneira é adicionar um adsorvente, algo que vai capturar esse seu produto, retirando ele do sistema. Então, existem alguns métodos. Vai mover a reação para a direita. Se você adicionar, diminuir a concentração do produto, você vai fazer com que venha se formar mais produto. É uma metodologia para fazer a reação continuar se movendo para a formação do produto, mesmo quando seja atingido o equilíbrio. E retirando os produtos que vão se formando, forçando que a reação se complete, que ela siga, mesmo estando já tendo sido atingido o equilíbrio. Tem que ser retirado, então, os produtos. É uma estratégia útil. Aumentando a concentração de reagente, você também força a se formar mais produto, né, para que a equação seja estabelecida. A gente pode ver isso em termos de equação, simplesmente. Você tem que aumentar a concentração dos reagentes que estão no numerador, ou diminuir as concentrações que estão nos denominadores, para cada caso, até atingir o equilíbrio. Que a divisão, né, desse quociente da lei do equilíbrio tem que ser mantida. Então, diminuindo a concentração dos reagentes. Se você diminuir a concentração dos reagentes, é claro que a reação retrocede, no sentido de restituir, né, os produtos que já estavam se formados voltam a se decompor em seus reagentes de origem. Então, isso daqui é a lei, né, o princípio de Chantellier, que você pode alterar em termos de mudança de concentração. E se pode fazer isso de diversas maneiras. Aqui temos um exercício. Vamos lá. A constante de equilíbrio Kc para a reação, está aqui, uma velha conhecida reação, já usada em outros exercícios. Nitrogênio gasoso, hidrogênio gasoso, para formar amônia gasosa, está balanceada uma mol, né, ou uma molécula de nitrogênio para um mol, ou uma molécula, 3 mol de hidrogênio, 3 moléculas de hidrogênio para formar 2 moléculas ou 2 mol de amônia, todos no estado gasoso. Então ele diz aqui que Kc, ele deu o valor, 2,37 vezes 10 a menos 3. Às vezes a gente usa ponto no lugar da vírgula, porque foi traduzido do inglês e certas valores acabou ficando com ponto, mas lembre-se, é vírgula. Então a 720 graus. Diz que a temperatura é 720 graus por formalismo, para dizer que acontece a reação numa determinada temperatura fixa. Porque se você mexer na temperatura, você altera o K. Então o K existe para cada temperatura, ele está dizendo que o K é esse para essa temperatura. Em um dado experimento, as concentrações de equilíbrio são. Então foi já estabelecido o equilíbrio. Ele deu o K e a constância de equilíbrio. As concentrações de nitrogênio, de hidrogênio, da amônia, está tudo aqui. Ou seja, você tem o sistema perfeitamente descrito. Você tem a temperatura em que ocorre a reação, se estabeleceu o equilíbrio, a constante de equilíbrio está dada, as concentrações de cada reagente naquele momento do equilíbrio está aí. Tudo bem. Suponha que um
um pouco de amônia adicionado à mistura. Aí vem a perturbação. Você mexe na concentração, você adiciona mais amônia. É um produto, né? Está ali o produto. É adicionado de modo que sua... Ele não diz quanto, né? Você diz que se adicionou de modo que sua concentração aumenta para 3,65. Então, era de 1,05, praticamente mais que triplicou, né? Então, aqui pergunta agora. Recorra ao princípio de Le Chatelier para prever em que sentido se desloca a reação até atingir um novo equilíbrio. É fácil, né? Já vimos aí que quando se acrescenta um excesso de produto, ele desequilibra aquele balanço que tem que existir naquele quociente, né, dado pela equação da lei da ação das massas. É claro que se você aumenta um, o outro teria que aumentar também, mas como não foram aumentados, a própria amônia vai ter que se decompor em seus reagentes, reação no sentido contrário, até atingir um novo equilíbrio, com novas concentrações que obedeçam àquele quociente que é dado pela equação da ação das massas, ou seja, a concentração de amônia ao quadrado, dividido pela concentração de hidrogênio ao cubo, multiplicado pela concentração molar de nitrogênio, né, no denominador. E tudo isso é a constante de equilíbrio. Confirme, agora B, confirme a sua previsão calculando o quociente da reação QC e comparando o seu valor com o de KC. Então, se já vimos que o QC se calcula da mesma maneira que o KC, só que o KC é para o momento que se atinge o equilíbrio. E o QC você usa as mesmas concentrações, o mesmo quociente, a mesma divisão, só que para um momento qualquer. E, para um momento qualquer da reação, antes de atingir esse equilíbrio, você tem concentrações dos diversos elementos. Então você faz o cálculo e vai ter um QC que nem sempre é o mesmo KC. Se esse QC, isso sim, a gente sabe, se o QC for menor que o KC, significa que a reação ainda não atingiu o equilíbrio e tem que se formar mais produto. Agora, que se o QC é maior que o KC, se formou muito produto, ou alguém adicionou produto adicional, e daí a reação tem que retroceder. Vocês já viram. Então vamos lá, vamos resolver. Qual a estratégia? Qual é a perturbação aplicada ao sistema? A perturbação foi a adição de um extra, né? Uma quantidade extra de amônia, que é produto. Como o sistema se ajusta após a perturbação a que foi submetido? Se tem uma quantidade extra de amônia, essa amônia tem que ser decomposta em reagentes até atingir novas concentrações de todos os elementos, de forma a se estabelecer um novo equilíbrio. E só foi adicionado a amônia, não foi adicionado os reagentes. Então, a nova divisão não vai, resolvendo aquela equação, não vai dar o mesmo K. Então, vai ser um Q0, um QC diferente. E esse QC ele vai ser maior do que o KC. Então, tem que haver retrocesso da reação. No instante em que se adiciona um pouco de amônia, o sistema deixa de estar em equilíbrio, claro. Existe um desequilíbrio aí, que é o próprio acréscimo de amônia. Como calcular QC para a reação nesse instante? É só encontrar as novas concentrações que foram adicionadas e substituir pela concentração antiga. É claro que no instante inicial, quando foi acrescentado a amônia, ainda não deu tempo das concentrações dos reagentes se adaptarem à nova situação. Então vai ter um QC diferente do KC. Como a comparação do QC e do KC indica o sentido da reação até atingir tudo? Isso aí já foi falado, né? Se o KC for maior, o QC for maior que o KC, significa que a reação tem que retroceder. Se for igual, já está em equilíbrio. Se o QC for menor, ele vai ter que aumentar até atingir o equilíbrio. Ou seja, a gente já viu isso. Então, resolvendo aqui. Primeiro item. A perturbação aplicada ao sistema é a adição de amônia. Tudo bem. Para compensar essa perturbação, uma parte da amônia tem que ser
reconvertido em produtos, né? Voltar a decompor-se nos seus reagentes de partida, reação no sentido contrário, inverso, até que se estabeleça um novo equilíbrio com novas concentrações que sim vão obedecer à lei do equilíbrio, vai dar um K, que é o Kc, que representa aquele quociente novo com novas concentrações. A reação desloca-se, portanto, para a esquerda, isto é, nesse sentido. Perfeito, já sabemos que a reação vai sofrer um retrocesso, né? Uma inversão. B. No instante em que se adicione amônia, o sistema deixa de estar em equilíbrio. Claro, o quociente nesse momento é dado por, então, é aquela equação, né? Você pega a concentração no dado tempo zero, mas não é tempo zero, em qualquer momento você pode aplicar o QC, calcular o QC, e saber se ele está acima, abaixo ou igual ao Kc. E tirar conclusões disso. Então, você usa essa equação. Num dado momento, né, concentração de amônia ao quadrado, dividido por concentração de nitrogênio, concentração molar de hidrogênio ao cubo, que são os coeficientes da equação balanceada, 3, 2, 1. Então, se aplica para aquela nova situação, depois de adição de amônia, passou a ser 3,65 ao quadrado. Nota que, ao resolver, se encontra um QC de 2,86 vezes 10 menos 2. Esse valor é maior do que os 2,37, que é o Kc. Né? Kc. Esse aqui é o QC. O Kc é 2,37. Note que o expoente aqui é menos 3, aqui é menos 2. Então, esse valor é maior. Apesar de ser 2,86, é dividido por 100. Esse aqui é 2,37, mas é dividido por 1000. É milésimos. Esse aqui são centésimos. Então, o QC é maior. Se ele é maior, ele tem que sofrer, né? A reação tem que retroceder. Ou seja, para que o K seja o Kc, esse valor tem que ser reduzido consequentemente, né? Os reagentes, as concentrações têm que ser aumentadas para que chegue a um Kc que seja o Kc da reação, né? De fato, não esse QC aí que é uma situação aleatória. Então essa figura aqui mostra de forma qualitativa, sem mostrar os valores numéricos, ou seja, quantitativa, não mostra as quantidades, mas mostra, né, ilustra aqui os desvios que acontecem qualitativamente com as variações nas concentrações das espécies reagentes. Então eu tenho aqui o hidrogênio, estava uma concentração estável, né, constante, no equilíbrio. Estava aqui a amônia na mesma situação, uma concentração menor no equilíbrio. E o nitrogênio também havia uma concentração de equilíbrio. Quando se acrescentou amônia, houve um aumento aqui, a curva, né, foi verticalizada, aumentou. Aqui no eixo vertical é a concentração, então saiu de um valor e subiu. Como resposta imediatamente a concentração do hidrogênio começou a aumentar, a do nitrogênio também, e do produto da reação começou a decair para se estabelecer um novo equilíbrio. E esse equilíbrio se estabelece depois do intervalo de tempo, que são esse intervalozinho aqui, entre o momento da perturbação e até o momento que se atinge uma nova estabilização, ou seja, as concentrações param de variar novamente. Então se atinge um novo equilíbrio. Esse novo equilíbrio, se você aplicar aquele Kc, a equação do Kc, você vai ver que ele é igual, né, a concentração da amônia elevado ao quadrado, dividido pela concentração do hidrogênio ao cubo, nitrogênio, né, ao quadrado, aquela mesma equação, seja aqui no novo equilíbrio, seja no equilíbrio anterior. O Kc sempre vai ser o resultado do quociente da lei das massas, né? Princípio de Lachaudière. Já vimos o que acontece quando mexemos na concentração de uns reagentes ou do produto. Se forem compostos gasosos, você pode mexer também no volume e na pressão.
volume e pressão para substâncias gasosas são importantes. Então, se você fizer alteração no volume ou na pressão, você pode fazer com que a reação se desloque para um sentido ou outro, se tratando de reagentes ou produto, ou um ou outro deles forem gasosos. Ao menos um desses elementos tem que ser gasoso para que alterações, intervenções na pressão causem mudança de concentrações dos diversos aí produtos e reagentes. Então, mudança. Se você aumentar a pressão, o equilíbrio muda para o lado que tem menos quantidade de gás. Ou seja, você está fazendo pressão, então você força a reação aí para o lado que tem menos gás, menor quantidade de gás. Por outro lado, se você diminuir a pressão, você força o equilíbrio, ou muda o equilíbrio, favorece que o equilíbrio se desloque para o lado que tem maior quantidade de gás nesse caso, porque diminuiu a pressão. É a mesma coisa quando você tem gás refrigerante, né? E você tem gás. Se você fizer pressão, o que vai acontecer? O gás vai passar para dentro da solução, vai se dissolver. Se você diminuir a pressão, o gás sai de dentro do refrigerante e forma bolhas e vai para a atmosfera. Então ele vai em sentido contrário à pressão. Se a pressão força ele a se reagir com o líquido. O gás carbônico, no caso, reage com água para formar ácido carbônico, fica na forma aquosa. Então sempre vai no sentido de se adaptar à pressão. Se a pressão aumenta, tudo que é gás tende a reagir, e se chocam mais também, e tende a ir na direção do seu produto que não seja formado com tanto gás. Não tenha tantas moléculas de gás. Se aumentar o volume, você tem um efeito similar à diminuição da pressão, porque pressão e volume são variáveis opostas, inversamente proporcionais. Quando você aumenta o volume, você tende a diminuir a pressão. Então, um aumento do volume também, ou uma diminuição do volume, também tem seus efeitos similares, inversos, no caso, ao que aconteceu com a pressão. Um aumento da pressão equivale a uma diminuição de volume, tem o mesmo efeito, lado menos. E uma diminuição da pressão tem um efeito similar ao aumento do volume. Tem o mesmo, né? Notem que causa o mesmo efeito. Ou seja, o aumento da pressão equivale a uma redução do volume. Ou você aumenta a pressão, ou você simplesmente comprime, que vai acontecer um aumento também da pressão. Então temos um exercício aí para praticar esse tipo de situação. Considere os seguintes sistemas em equilíbrio. Nós temos aqui sulfeto de chumbo, é um sólido, reagindo com oxigênio gasoso para formar óxido de chumbo e dióxido de enxofre. Note que o óxido de chumbo é um sólido também, mas o dióxido de enxofre é gasoso. Agora, você fala, mas para que lado está aumentando o gás? O volume de gás produzido, né? No sentido dos reagentes ou no sentido do produto? Aí você vê quantos mol de gás você tem de cada lado da reação, dos produtos e nos reagentes. Nos reagentes, você tem 3 mol de oxigênio. E no produto você tem 2 mol apenas de dióxido de enxofre. Não importa o gás que se forme, seja dióxido de enxofre, seja oxigênio, nitrogênio, gás nobre, o que seja. O importante é a quantidade de mols desses gases que estão se formando ou existem em ambos lados da equação em equilíbrio. Aqui temos 3 mol de oxigênio, aqui temos 2 mol de dióxido de enxofre. Então, para que lado diminui a quantidade de gás? Nos produtos, né? Do lado direito. Então, se você fizer pressão, você está causando uma pressão de 3 mol sobre 3 mol de oxigênio. Os dióxidos de enxofre também sentem a pressão, mas sente menor quantidade porque tem menor quantidade de dióxido de enxofre.
Então, quem ocupa maior volume, o volume parcial, por assim dizer, é o oxigênio. Então, é ele que vai sentir maior o efeito da compressão. E também quando você diminuir o volume ou aumentar o volume, porque o oxigênio é que está em maior quantidade e ocupa maior volume por ter maior número de mols. Cada mol de oxigênio nas condições normais é 22,4 litros. Então são 3, né? E aqui são 2, também 22,4 litros para cada mol de óxido de enxofre. Então quando você fizer pressão, você estará fazendo uma pressão principalmente sobre quem vai sentir mais esse efeito do seu aumento de pressão vai ser o oxigênio, por estar em maior quantidade em termos de mols, né? E agora nesse segundo caso, pentacloreto de fósforo se transformando em tricloreto de fósforo, liberando gás, cloro. Está balanceada a equação. Note que está se formando gás no produto. Então, se você fizer pressão sobre esse gás, ele obriga ele a se chocar com mais força com o outro gás. São dois gases, né? Tricloreto de fósforo e cloreto, gás, cloro molecular. Então, se você fizer pressão sobre... Quem que vai sentir a pressão? Os gases, porque os líquidos... Então, os líquidos, esse aqui também é gasoso, mas são apenas uma molécula. Então, se você fizer pressão, quem está em maior quantidade em termos de volume são os produtos, né? São 2 mols, um de cloro e outro de tricloreto de fósforo. E apenas 1 mol de pentacloreto de fósforo. Então, quem vai sentir mais o efeito da pressão serão os que tiverem maior quantidade, maior elementos, né? Os elementos que tiverem maior número. São os produtos aqui. Então, é eles que vão reagir a esse aumento da pressão. E vão, se você fizer uma pressão sobre o sistema, ele vai tender a formar o elemento que ocupa menos pressão, menos volume, né? É só lembrar, cada mol 22,4 litros. Então temos 22,4 litros desse daqui, aqui um mol desse aqui, 22,4 mais um mol de cloro, 22,4. Isso aqui seria só para ter uma referência. E o C, temos hidrogênio gasoso, 1 mol, CO2 gasoso mais 1 mol, para formar água no estado gasoso 1 mol, e formar monóxido de carbono no estado gasoso 1 mol. Como nos reagentes temos 1 mol de cada, né, de hidrogênio e 1 mol de CO2, e no produto também temos 1 mol de água e 1 mol de CO, então, na verdade, o aumento da pressão, ou a redução do volume, ou qualquer um dessas variáveis não vai causar mudança no sentido, porque é igual, certo? Vamos ver. Preveja o sentido da reação global em cada um dos casos como consequência de um aumento da pressão, que equivale a uma diminuição do volume, no sistema a temperatura constante. Então, uma variação na pressão pode afetar o volume de um gás, mas não o de um sólido. O sólido sofre pequena alteração com a pressão. Apenas você consegue fazer uma marca na moeda, né? Uma impressão mínima. Agora, um gás, sim, ele sofre ele é muito mais sensível à mudança de pressão. Os líquidos são pouco sensíveis também. São muito menos compreensíveis, portanto, sólidos e líquidos. A perturbação aplicada é o aumento da pressão. Foi o que disseram no enunciado. De acordo com o princípio de Chatelier, o sistema se ajustará de modo a compensar essa perturbação, ou seja, o sistema se ajustará para diminuir a pressão. Então, se você faz pressão no sistema, ele reage de forma ao sistema se opor, né? Não ter um volume, né? Obedecer essa compressão, gerando reagentes ou produtos que ocupem menos volume, se você fizer pressão. Isso pode ser feito pelo deslocamento do equilíbrio. O equilíbrio vai se adaptar para responder e se adaptar a esse aumento da pressão. Então, isso pode ser feito pelo deslocamento do equilíbrio para o lado da equação, onde existem poucos mols de gás. Recorde-se de que a pressão é diretamente proporcional ao número de mols do gás. Então, se você está fazendo pressão, você vai força
a reação a se deslocar para o lado que tem menos gás, tem menos volume de substâncias gasosas. Sabemos que pressão é proporcional, portanto, ao número de mols. Quanto maior o número de mols, maior é a pressão. Se você diminui o número de mols, diminui a pressão, para mantendo as outras variáveis intactas. Então, ao aumentar a pressão, você teria que reduzir o número de mols para compensar isso. Então, vamos ver lá. Considere somente as moléculas no estado gasoso, porque são elas que respondem a essas mudanças de pressão. Na equação balanceada, há 3 mols de reagentes, isso para o item A, tá? 3 mols de reagente no estado gasoso e 2 mols de produto no estado gasoso. Portanto, a reação global se desloca no sentido de formação dos produtos, para a direita, quando a pressão for aumentada. Então, você força a reação aí no sentido que existe menor quantidade de gás, ou seja, nesse caso aí, o produto tem 2 mol de gás e nos reagentes tem 3 mol de gás. Então, se você faz pressão, você está obrigando a ir para o sentido que tem menor número de gás, de mol de gás, ou seja, nos produtos. No item B, o número de mol no produto é 2 e nos reagentes é 1. Portanto, se você aumentar a pressão, se deslocará para a esquerda, no sentido da formação dos reagentes. Porque reagente é só 1, produto é 2. Então, se você fizer pressão, vai para o sentido do reagente, que tem menor quantidade. Ou seja, sentido de formação dos reagentes. Esquerda, lado esquerdo. O número, aqui no caso C, para fechar, ele colocou um maior número de moléculas gasosas nos produtos, outro no reagente, e agora quantidades iguais. O número de moléculas ou de reagentes, de mols, nos reagentes e nos produtos de substâncias gasosas é o mesmo. Então, quando você fizer pressão, você não favorece nenhum e nem outro. Então, o número de mols do produto é igual ao número de mols do reagente, por isso, uma variação na pressão não tem efeito no equilíbrio. Verificação. A previsão em cada um dos casos está de acordo com o princípio de Chatelier. Se você preferir, você coloca as concentrações dos gases, pode simular aí uma situação usando gases e colocar pressões parciais para obter a constante de equilíbrio, trabalhando com pressões parciais. Você vai ver que vai ter que aumentar a pressão parcial dos reagentes, ou diminuir a pressão parcial dos produtos para atingir o equilíbrio, da mesma maneira que a gente faz com as concentrações molares, que já foi o caso anterior, Vimos que podemos mexer na concentração, que podemos mexer no volume e na pressão, na temperatura, no número de mols, tudo isso aí pode ser alterado, perturbações. E se você fizer o cálculo, montar a equação da ação das massas, você vai obter, vai ver que você precisa aumentar as pressões dos produtos parciais ou reduzir para obter novo valor, manter o K, manter o valor do K igual. Princípio de Chatelier. Agora, mudança na temperatura. Mudanças na temperatura, o problema é que daí já altera o K. Mudança no volume, mudança na pressão, mudança na concentração, isso daí não altera o K. Agora, se você aumentar a temperatura ou diminuir, você vai alterar as constantes. E se altera as constantes, aí fica difícil de saber nova situação. Então, mudança. Mais uma coisa que podemos analisar. Existem reações que são exotérmicas e reações que são endotérmicas. Então, uma mudança na temperatura favorece
né? Se você aumentar a temperatura, favorece reações que precisam da temperatura para ocorrer. Se você diminuir a temperatura da reação, favorece reações que precisam liberar calor. Então, você libera e realmente o sistema está absorvendo, facilitando a absorver. A melhor maneira de entender isso é considerar a energia que se produz numa reação exotérmica, tem um excesso de energia que se produz, que é liberada na forma de calor. Então é como se fosse um produto da reação. Se produz reagente A, reagente B e ainda produz calor para uma reação exotérmica. Então, se você considere como se fosse mais um dos produtos ou de um reagente. Então, você precisa colocar calor do lado. Se a reação é endotérmica, você tem que colocar calor do lado dos reagentes para que a reação ocorra. Ele vai precisar de calor, absorver calor. Então, você coloca como se fosse um reagente extra. E daí, assim como você trabalhou com os reagentes, você trabalha com mais esse reagente diferente, que é a energia. Então, se você aumenta a quantidade, a concentração de um dos reagentes, você favorece a reação no sentido de produto. Se é uma reação endotérmica, precisa de mais um reagente, que é o calor. Então, se você aumentar o calor, também favorece para reações do tipo endotérmica que se forme o produto. E exotérmica é o contrário. Daí, saberemos usar essas propriedades, né, dessas reações exotérmica e endotérmica em termos de necessitar ou não de energia para se formar o produto. Então, se aumentarmos a temperatura para uma reação exotérmica, o que acontece? Ela precisa liberar calor, mas você está colocando calor. Tá? Então, está dificultando a liberação de calor porque você está empurrando, né, forçando a entrada de calor, você está aquecendo. Então, isso não favorece a reação. Se a reação é exotérmica, se aumenta a temperatura, o K vai diminuir, vai evitar que a reação ocorra, ela vai ficar deslocada para os reagentes, não vai se formar o produto. Agora, para uma reação do tipo endotérmica, o K vai aumentar, vai favorecer que ocorra a reação, porque ela precisa de calor, e você está dando calor, está aquecendo. Então, o K aumenta para uma reação endotérmica e diminui para uma reação exotérmica. Se você diminuir a temperatura, vai inverter a situação. Se a reação é exotérmica, ela vai liberar calor e você está esfriando. Ao esfriar, você está facilitando a liberação de calor, você está retirando o calor. O resfriamento é retirada de calor. E se a reação está liberando calor e você está retirando, está favorecendo que a reação ocorra. Então o K aumenta. Por outro lado, as reações endotérmicas, que precisam de calor para acontecer, você está retirando um ingrediente. Então, uma reação do tipo endotérmica, o K vai diminuir se você diminuir a temperatura. Vai fazer uma reação que precisa de aquecimento, você vai fazer esfriando. Claro, a reação vai ser mais lenta, vai diminuir o K. Então, temos aqui um exemplo em que o tetróxido de nitrogênio se converte reversivelmente em dióxido de nitrogênio. Então aqui o ΔH mostra que essa reação ela produz, tem um ΔH positivo, então ela é endotérmica. Notem que quando é negativa é porque está liberando, está perdendo, por isso fica negativo. Quando é positivo porque está recebendo, é endotérmica. Então se ela é endotérmica, cai nesse caso aqui, reação endotérmica. É claro que tem as questões de pressão que a gente analisou e também exerce um papel. Mas o que estamos vendo aqui agora é mantido aí levando, né, descontado as questões de pressão, o que acontece com a temperatura para esse tipo de reação. Então, está aqui a coloração em vermelho é do produto, do NO. Então está aqui uns balões, né, com a mesma concentração de produto, por isso tem a mesma cor. Eu sei que estão na mesma concentração os dois globos, né, contém esse gás, porque eles têm a mesma coloração. Então, estão na mesma temperatura, tem a mesma concentração de
dióxido de nitrogênio, que é o colorido aí. Esse tetróxido é incolor. O que se faz? E um deles coloca num banho de gelo. O banho de gelo vai favorecer o quê? Se a reação é do tipo, né, endotérmica, está evitando que aconteça, né? Ela precisa de calor, você está tirando. Então ela fica mais clarinha em relação ao que estava. Ou seja, o frio favorece a formação dos reagentes. Por outro lado, se você aquece, e a reação é endotérmica, ela precisa de calor para acontecer, e você está dando calor para ela, nesse segundo caso aqui, quente. Daí a reação tende a se formar o produto, e na direção para a direita, formando mais NO, que é colorido. Então a coloração se intensifica. Espero que com esse exemplo fique bem claro o que acontece no equilíbrio para reações endotérmicas e exotérmicas. Lembre-se que o K muda, a constante também muda, a constante de equilíbrio. Agora, mais uma interferência, a adição de um catalisador. A adição de um catalisador não muda o K, ele só torna a reação mais rápida, mas em ambos os sentidos. Tanto no sentido de formação do produto, quanto na reação inversa do produto para os reagentes. Então, nesse caso, ele simplesmente vai chegar ao ponto de equilíbrio mais rapidamente, mas as concentrações no equilíbrio seriam as mesmas concentrações caso não tivesse adicionado o catalisador. Ou seja, vai demorar mais tempo para chegar em equilíbrio, mas uma vez obtido o equilíbrio de um jeito ou do outro, vai ter as mesmas concentrações no equilíbrio. Não muda a posição de um sistema de equilíbrio, só faz com que o equilíbrio seja atingido mais rapidamente. O sistema vai chegar ao equilíbrio mais cedo, mais rapidamente. Por que isso acontece? A reação catalisada tem uma energia de ativação mais elevada. Então, levando em consideração que precisa de superar uma barreira de energia maior, não vai existir tantas moléculas de reagente, ou tantos elementos aí de reagentes que têm essa energia para uma determinada população de moléculas ou de reagentes. Apenas uma fração delas tem energia suficiente ou estão se chocando, porque precisa se chocar os reagentes, o elemento A tem que se chocar com o elemento B na frequência certa, na concentração certa, na orientação certa e com a energia certa. Energia, orientação, frequência. Então, se a energia a ser superada é maior, vai existir poucas moléculas que satisfazem essas condições. Então, serão apenas essas poucas moléculas que vão se transformar em produto. Quando a energia de ativação é menor, vai haver uma população maior de moléculas ou de reagentes, né? Sejam moléculas, sejam íons, A e B, que vão ter essa energia suficiente para superar esse obstáculo aqui, que é a energia de ativação. Ou seja, haverá uma população grande de elementos A e B que estão se chocando e estão se convertendo em produto. Portanto, a reação vai mais rápida com uma energia de ativação menor. Já vimos isso pela equação de Arrhenius, lá em cinética química. É só olhar, já foi falado sobre esse tema. Então, o que faz o catalisador é justamente transformar uma energia de ativação elevada em uma energia de ativação reduzida. Isso, consequentemente, vai fazer com que mais moléculas ou mais elementos A e B reajam para formar C e D durante um curto período de tempo. Portanto, vai haver uma produção maior de produtos C e D. De que maneira que isso acontece lá com o catalisador? É que eles formam um intermediário, né? Já vimos isso. O A e o B, em vez de se ligar diretamente, apenas os dois se chocando,
eles se ligam lá no sítio ativo da enzima ou do catalisador, eles se ligam na superfície do catalisador ou no ambiente catalítico, seria um sítio ativo, ou na superfície do metal, enfim. Forma um complexo com o catalisador e lá o catalisador favorece a união de A e B de uma maneira que exige menos energia para formar os produtos. Isso se vê, depende do mecanismo do catalisador, enzimas atuam através do sítio ativo, catalisadores heterogêneos do tipo metais atuam na superfície do metal, ou se forma um complexo com o catalisador, os dois reagentes, o A e o B, se ligam ao catalisador e o catalisador favorece a quebra das ligações e, portanto, a formação de novas ligações dos produtos. O catalisador reduz a energia de ativação para reações, mas isso acontece em ambos os sentidos, ou seja, a reação no sentido inverso também sofre uma redução. Para ela voltar, retroceder, a reação tem que superar essa barreira energética que vai ser proporcionalmente à situação inicial, há um favorecimento nas duas direções. Do ponto de vista que estava, que havia uma barreira muito elevada, mas também havia uma barreira muito elevada para ser superada no sentido tanto de ir para os reagentes para o produto, quanto de ir dos produtos para os reagentes. E houve uma redução para ambas situações, proporcionalmente. O catalisador não muda o equilíbrio, a constante de equilíbrio. Não muda o equilíbrio, as concentrações no equilíbrio serão as mesmas, a constante de equilíbrio será a mesma. Só vai acontecer chegar ao equilíbrio de uma maneira mais rápida. Bom, temos aqui o resumo do princípio de Le-Chatelier. Ou seja, podemos mudar pressão, volume, temperatura e usar catalisador, concentração também. Então, se mudarmos a concentração, o equilíbrio da reação vai mudar? Sim, de forma a restabelecer a constante de equilíbrio. Se você fizer aquela divisão das concentrações, produto e reagente, no equilíbrio tem um valor. Aquele valor é a constante de equilíbrio. Ela tem que ser mantida. Então, se você acrescenta um reagente, você desequilibra, você obtém aí, faz uma perturbação da ordem, do equilíbrio. E vai haver mudança, sim. As concentrações vão ter que se modificarem. Se você acrescentou produto além da quantidade, ele vai retroceder produzindo os reagentes. Se você acrescentou reagente adicional, eles vão reagir de forma a obter produto. Com isso, as concentrações vão se alterar de forma a você fazer a divisão e no equilíbrio voltar a obter o resultado daquelas divisões serão a mesma, a constante de equilíbrio em ambos os casos. Então, o equilíbrio se altera, mas a constante de equilíbrio não muda, continua a mesma. Se mexer na pressão, isso é válido para substâncias gasosas. Se um dos reagentes ou um dos produtos forem gasosos, pode haver interferência da pressão e também do volume. Então, o equilíbrio muda? Muda, nesses casos sim. Mas muda dentro de certas condições. Se a quantidade total de mols de reagentes gasosos for igual à mesma quantidade de mols de produto, substâncias gasosas, então não há mudança. Não adianta fazer pressão porque não existe um lado do reagente ou dos produtos que há uma variação na quantidade de gás. Os gases são quantidades equivalentes em ambos os lados da igualdade, ou seja, em ambos os lados, reagente e produto. Então, nesse caso, quando só vai haver alteração do equilíbrio por mudança de pressão ou de volume, se a quantidade dos gases em um dos lados, reagente ou produto, forem diferentes.
certo? Então você soma lá quantos mols de gás você tem nos reagentes, quantos mols de gás você tem nos produtos. Se forem diferentes, mexer com a pressão e com o volume vai alterar, né? Vai promover uma mudança no equilíbrio. Mas a constante de equilíbrio continua a mesma, não muda. O volume também faz o mesmo efeito, porque tudo que a pressão faz, né, o volume também faz, só que no sentido inverso. Um aumento da pressão causa uma redução do volume e vice-versa. Então, vão ter efeitos contrários, mas vão ter efeitos e também necessitam que existam substâncias gasosas e que a quantidade de mols de gases sejam diferentes em ambos lados da reação, reagente e produto. Mas não muda também a constante de equilíbrio, ela continua igual. A temperatura, essa é a única variável que a gente pode usar para perturbar um sistema em equilíbrio, que também perturba a constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio muda com a temperatura. Ela é constante para certas temperaturas. Ela muda, então, o equilíbrio e também muda a constante de equilíbrio. E ela é bom saber, ela muda de maneiras diferentes para reações endotérmicas e exotérmicas. Reações endotérmicas necessitam de um ingrediente, que é o calor. Então, o aquecimento está fornecendo esse ingrediente, está favorecendo a reação. Se a reação é exotérmica, ela tem como produto calor. Ela, além dos produtos físicos, também se produz calor, que não é material, é energia. Então, se você tirar o calor, resfriar a reação, você vai estar favorecendo essa reação ocorrer, porque você está retirando calor de um sistema que está precisando liberar o calor. Um catalisador, ele não altera o equilíbrio, as concentrações dos reagentes do produto no equilíbrio, e nem muda também as constantes. A constante de equilíbrio é a mesma. A única coisa que o catalisador faz é tornar, né, a velocidade para atingir esse equilíbrio mais rápido. Então, uma reação que demoraria horas, dias, para se atingir o equilíbrio, ela passa a ser atingida em questão, às vezes, de minutos ou segundos. Tanto na reação no sentido de formar produto, quanto na reação no sentido de retornar aos reagentes de origem. Ela não muda a constante de equilíbrio, nem as concentrações que serão atingidas ao se estabelecer o equilíbrio. Então, não muda nada. Então, lembrando aqui que a questão de sim é somente se as molaridades das concentrações gasosas forem diferentes. Tá certo? Vamos ver esse exercício. Considere o seguinte processo de equilíbrio entre o tetrafluoreto de nitrogênio, de dinitrogênio, e o difluoreto de nitrogênio. Está aqui. Então, processo de decomposição, o tetrafluoreto se transforma em difluoreto. A molécula se parte ao meio, né? É uma dimerização. Então, uma molécula gasosa grande se quebra ao meio e se transforma em duas menores. Então, é uma reação que precisa de energia para acontecer. Está aqui o ΔH positivo, portanto, é uma reação endotérmica, que você tem que aquecer para que ocorra. Preveja as alterações no equilíbrio. Então, vamos fazer algumas perturbações, uma vez que se atinge o equilíbrio. Vamos ver agora o que aconteceria se fizermos algumas interferências. Se a mistura reacional for aquecida a pressão constante. Então, se você aquecer, o que vai acontecer? Então, se vê que a reação é do tipo que libera calor, então ela está tentando jogar o calor para fora, mas você está aquecendo, você está fazendo o calor entrar. Está evitando, está impedindo ou dificultando a saída do calor da reação. Então, se você está aquecendo uma reação que precisa liberar calor, você está prejudicando a reação. Você está alterando também o K, né? O Kc da reação. Então, a mistura reacional for aquecida a pressão constante,
você está, né, dificultando a reação, está tornando ela mais lenta. Parte do gás foi removido da mistura reacional a volume e temperatura constante. Então, se você retirar um dos componentes, né, retirar o reagente aqui, né, o tetrafluoreto de nitrogênio, é claro que vai haver tentativa de reposição. A reação vai retroceder, repondo o que foi perdido. E vai repor as custas do produto que já tinha se formado. Então, a concentração de todos os reagentes, né, de uma forma geral, vai diminuir. Tanto o produto vai diminuir, porque ele vai ter que repor, quanto o próprio reagente que foi retirado. Também vai ficar uma quantidade menor de todos os componentes. Por isso que vai haver aí uma tendência a diminuir a pressão, por causa da retirada de gás. A temperatura não é alterada, portanto, a constante de equilíbrio, que só se altera com a temperatura, então ela não vai sofrer alteração. Vai haver, então, retrocesso, né? Como imaginamos aí, vai haver um retrocesso na reação. E C, a pressão da mistura reacional diminuir a temperatura constante. Então, se você diminuir a pressão e manter a temperatura constante, é bom sempre dizer que a temperatura é constante, porque a temperatura ela pode alterar o K, né? O K altera com a temperatura. Então, você mexe nas outras, vai ter que mexer no equilíbrio, obrigatoriamente, porque a temperatura, se a temperatura, né, se mantém constante, o constante de equilíbrio vai ser igual, e daí você tem que mexer nas concentrações de tal forma, naquela divisão das concentrações do produto dividido pela concentração dos reagentes, vai ter que se manter o valor, vai ter que alterar, né, para que o valor da constante seja igual, a divisão se mantenha o mesmo resultado de divisão. A pressão da mistura reacional diminui e a temperatura constante. Um catalisador é adicionado à mistura reacional. Nós sabemos que um catalisador só acelera a reação, não altera nem o equilíbrio, né, as concentrações de equilíbrio, nem a constante de equilíbrio. Elas são sempre mantidas. Simplesmente a reação vai chegar ao equilíbrio mais rápido. Se ela já estiver no equilíbrio, não vai acontecer nada. Ela já está no equilíbrio, então não acontece nada. O que indica o sinal, né? Isso aqui são alguns, para que você estabeleça uma estratégia para você resolver essa questão, é bom fazer alguns questionamentos que você necessita ter em mente na hora de resolver a questão. O que indica o sinal do ΔH sobre o valor, a variação de calor, né, da reação? Ela é endotérmica ou exotérmica? Para a reação direta, tal como está descrito ali. Sempre o ΔH é para a reação tal como está escrito ali, indo do tetrafluoreto de nitrogênio para o difluoreto. Se você inverter o sentido da reação, você inverte o sinal do ΔH, lembre-se disso. A remoção de parte do tetrafluoreto de nitrogênio aumenta ou diminui o QC da reação? Então, o QC você tem que lembrar que é a concentração do produto sobre os reagentes. Então, o que acontece se você aumentar o numerador ou o denominador? Quando você aumenta o numerador, o valor da constante aumenta. Quando você diminui o numerador, ele diminui. De forma inversa, se você aumentar o denominador, você está dividindo por um número maior, daí você diminui. Se você aumentar o denominador, você diminui. Se você diminuir o denominador, você aumenta o valor do Q, né? Então tem que ver o que está no numerador, o que está no denominador, se você está aumentando ou diminuindo. Como o volume do sistema varia ao diminuir a pressão? O volume, quando se diminui a pressão, o volume aumenta, porque eles são inversamente proporcionais. Qual é a função de um catalisador? Aumentar, né, reduz a energia de ativação e, com isso, facilita com que a reação
ocorra mais rapidamente, mas não causa mudança nas concentrações de equilíbrio. E ela atua nos dois sentidos. Como ele afeta um sistema reacional que não se encontra em equilíbrio? Quando já está em equilíbrio, não acontece nada, porque ela vai simplesmente fazer com que a velocidade seja mais rápida, de forma que o equilíbrio seja atingido mais rapidamente. Mas se ele já está em equilíbrio, não vai acontecer nada. Se ele não está em equilíbrio, ele vai chegar no equilíbrio mais rapidamente do que não se tivesse adicionado o catalisador. Então vamos lá, resolvendo. A perturbação aplicada ao sistema é o calor adicionado. Então, se aquecermos, repare que a reação é um processo endotérmico, ΔH é maior que zero, que absorve o calor do meio externo. Então, se você está fazendo uma reação que precisa de calor, que está absorvendo calor, e se você aquece, você está fornecendo esse calor. Então, está facilitando a reação. Ela vai acontecer de forma mais rápida e vai atingir o equilíbrio mais rapidamente. Consequentemente, podemos pensar no calor como um reagente, que favorece a reação, aumenta o K. O K é um constante de equilíbrio. Ao aumentar o K, significa que as concentrações do produto vão aumentar. O sistema se ajustará para remover parte do calor adicionado por meio da reação de decomposição, ou seja, vai da esquerda para a direita. É uma reação de decomposição essa que desenhamos, né? Uma molécula se parte ao meio, se decompõe em duas partes. Então, se você precisa de colocar calor para que isso aconteça. Então, é um ingrediente. Ao colocar, a reação vai acontecer de forma mais rápida, vai ser favorecida. A constante vai aumentar, porque a constante é a concentração do produto sobre o reagente. Se a quantidade do produto aumenta, a constante aumenta também. E isso acontece por causa do aumento da temperatura também, a parte, né? A constante de equilíbrio é desse jeito aqui. Isso daqui temos que saber sempre como se desenha para qualquer equação química, coloca, né, a concentração molar do produto com um expoente aqui, que seria o coeficiente desse balanceado, né, dessa reação. E aqui está, no denominador, a concentração molar do reagente, elevado ao expoente, que seria o coeficiente lá, que é 1. Consequentemente, aumentará, né, com o aumento da temperatura, porque a concentração de NF2 vai aumentar. Se você coloca um calor, a reação é endotérmica, precisa de calor, vai aumentar a concentração, consequentemente vai aumentar o Kc. E o Kc não vai se ajustar, ele vai aceitar esse aumento. E a quantidade de N2F4 vai diminuir, né? Não esquecendo que a constante de equilíbrio é uma constante apenas para uma temperatura determinada. Se a temperatura mudar, então a constante de equilíbrio também muda. Bom, nesse caso, a perturbação é a remoção do gás. Então, foi removido. Se você remove um pouquinho do reagente, simplesmente retira um pouco do reagente, a reação tende a retroceder para restabelecer essa quantidade perdida e manter o K. Então, se você note que para que essa divisão mantenha um K sempre igual, se você altera a quantidade de um dos componentes do denominador, o numerador tem que se ajustar para que o valor da constante de equilíbrio se mantenha igual, que ela sempre se mantém igual, só com o aquecimento que ela varia, mas isso tem que determinar experimentalmente. Então, aqui está dizendo que foi retirado, né? Se isso aqui reduziu, foi retirado, né? Tetrafluoreto de nitrogênio foi retirado, a concentração dele diminuiu. Se diminuiu, você tem que diminuir também a concentração do numerador, para que o valor da constante permaneça igual. Então o sistema se ajusta de modo a repor o N2F4. De onde que vem a reposição do N2F4? Da reconversão do produto. O produto tem que voltar a regenerar o N2F4, ou seja, retroceder a reação. Logo,
no sistema, a reação favorável será da direita para a esquerda, ou seja, retrocedendo a reação, até que o equilíbrio seja restabelecido. Em consequência, parte do N2F2, né, NF2, por combinação, volta ao original N2F4, ou seja, esse daqui volta a gerar o tetrafluoreto. O difluoreto volta a produzir tetrafluoreto, até que, se a divisão desses valores aqui, se volte a ser o valor da constante de equilíbrio. Comentário. Como nesse caso a temperatura é mantida constante, a constante de equilíbrio permanece inalterada. Pode parecer que o Kc deveria mudar, porque o NF2, por combinação, origina N2F4. Né? Ou seja, a reação no sentido inverso, se ela é endotérmica num sentido, ela é exotérmica no outro. Mas está se dizendo que esse calor vai ser dissipado, né? Vai ser removido. Recorde, no entanto, que parte de N2F4 foi inicialmente removida. Quando também foi removido, deveria ter havido o processo inverso. Né? O sistema ajusta-se apenas para repor essa parte do N2F4 que foi removida, de modo que a quantidade global de N2F4 diminui. Temos que levar em consideração apenas essas alterações pontuais. Não vamos ver se as consequências de uma alteração, de que maneira foi retirado. Né? Ao ser retirado é uma reação exotérmica, então para ser reposto, reação endotérmica exotérmica, apenas o efeito do equilíbrio ali, sem levar em consideração as outras variáveis. De fato, quando o equilíbrio é restabelecido, as quantidades de fluoreto de nitrogênio e tetrafluoreto de nitrogênio diminuem. Ao ser retirado um deles, o outro repõe, mas vai faltar, vai diminuir, ambos vão ficar menores. Observando a expressão da constante de equilíbrio, vemos que, dividindo um numerador menor por um denominador menor, dá o mesmo valor de Kc. Ou seja, a equação vai ter que se ajustar de forma a manter o Kc. O Kc é constante, não houve mudança em temperatura. O item C. Perturbação aplicada é a diminuição da pressão, que é acompanhada pelo aumento do volume do gás. Ou seja, se você diminui a pressão, o volume aumenta, porque são inversamente proporcionais. É PV, né? Se um é constante o PV. Então, se um aumenta, o outro tem que diminuir. O sistema se ajustará de modo a eliminar a perturbação ao aumentar a pressão. Então, se você aumentou o volume, você reduz a pressão. Então, você vai fazer a reação ir para a direção que aumente, reponha essa alteração, restitua essa alteração. Recorde-se de que a pressão é diretamente proporcional ao número de mols do gás. Então, você tem que colocar mais N, né? Tem que aumentar o N para aumentar a pressão. E tem que diminuir o N para diminuir a pressão. De quem? Daquele elemento que está promovendo a alteração do sistema. No caso aí, aumentando o número de mols dos gases, portanto, a pressão. Né? Tem que aumentar a quantidade total de mols do gás. Em que sentido aumenta a quantidade do gás? Na decomposição, porque você tem uma molécula gasosa que se transforma em duas, então está havendo uma ampliação. Se você está ampliando e você faz uma pressão, se você fizer uma pressão, você vai fazer voltar a ser o produto de origem, né? O tetrafluoreto. Se você diminui a pressão ou aumenta o volume, você favorece a decomposição, que tende a ampliar o volume. Consequentemente, no sistema será favorecida a reação da esquerda para a direita para restabelecer o equilíbrio. A constante de equilíbrio permanecerá inalterada porque a temperatura se mantém constante. Então, eles estão dizendo, né, que a temperatura vai se manter constante. Como se faz isso na prática é outra história. Nós estamos aqui fazendo consideração teórica do que aconteceria se uma pressão aumentasse, se a pressão diminuía. Uma pressão que aumenta reduz o volume. Ou um volume que aumenta diminui a pressão. E consequentemente, a reação se desloca para o lado
que favorece, né, esse tipo de ação. Se você pega e aumenta a pressão, você vai favorecer ir na direção que tem menos gás, que estaria nos produtos ou nos reagentes. Nesse caso, estaria seria uma decomposição, estaria no reagente. Se você amplia, vai para o lado do produto, que está se formando mais gás, precisa de mais espaço, você está dando esse mais espaço. É como se fosse um reagente, ou um produto que está se formando. Mais pressão, mais volume. A função de um catalisador é aumentar a velocidade da reação. Se for adicionado um catalisador a um sistema reacional que não está em equilíbrio, o sistema atingirá o equilíbrio mais rapidamente do que se não for perturbado. Se o sistema já está em equilíbrio, como nesse caso, um catalisador não afeta a concentração de fluoreto de nitrogênio ou tetrafluoreto de nitrogênio, ou a constante de equilíbrio, ou seja, nada se altera se já está em equilíbrio. Química em ação, então, as altas altitudes torna a quantidade, a concentração de oxigênio menor. O ar, como um todo, se torna mais rarefeito, tem menos nitrogênio, menos pressão, né, atmosférica de forma geral. E as pressões parciais dos gases também são reduzidas. Além do que, alguns gases, naturalmente, são mais pesados, ou são mais densos, estão a uma altitude menor. E outros gases podem atingir altitudes maiores. Então, de forma geral, a concentração de oxigênio no alto das montanhas reduz. Existe um equilíbrio químico, uma reação química que está em equilíbrio. Não chega a ser bem uma reação química, porque o oxigênio se adere, né, se coordena com a hemoglobina, e depois ele se desprende da hemoglobina. Então a hemoglobina aquosa, lá nos alvéolos, né, quando você inspira, o ar vai pelos brônquios, vai até atingir a traqueia, vai nos alvéolos pulmonares, é o caminho final. Daí está separado, o ar está separado do sangue por uma membrana muito fina. Então ele passa essa membrana com facilidade, o oxigênio, para o sangue. Lá no sangue temos a hemoglobina que vem dos tecidos do corpo, onde ela entregou o oxigênio e agora está vindo, passa pelo coração, o coração volta a bombear, manda esse sangue para os pulmões, né, ou o caminho inverso, passa pelo coração e depois vai para os pulmões. Lá nos pulmões ele recebe o oxigênio e de lá é bombeado para o corpo. Então, o oxigênio, a hemoglobina se combina com o oxigênio para formar a hemoglobina oxigenada. Está aqui. É uma reação reversível, porque tem que ser reversível, porque a hemoglobina tem que voltar a soltar esse oxigênio quando a concentração de oxigênio for baixa nos tecidos periféricos, onde o oxigênio está sendo consumido, então ele vai desaparecendo ao longo dos tecidos. E pelo consumo, né, as células vão consumindo oxigênio. Então a reação tem que ser reversível. O oxigênio se liga na hemoglobina quando existe oxigênio para se ligar na hemoglobina. E onde que estão se ligando? No pulmão, onde tem concentrações elevadas de oxigênio. Porém, né, nas altas altitudes, mesmo no pulmão, a concentração de oxigênio reduz. E se reduz a concentração de oxigênio, a tendência é a reação se deslocar para a esquerda, a hemoglobina ficar desoxigenada. Se você aumenta a concentração de oxigênio, por exemplo, quando você faz respiração artificial, ou se coloca uma máscara de oxigênio, então você aumenta a concentração de oxigênio, o equilíbrio se desloca para a direita, para a hemoglobina oxigenada. Então, existem vários equilíbrios biológicos, né? O ácido carbônico é importante, que se converte em gás carbônico. O próprio gás carbônico também se liga na hemoglobina para ser transportado, uma pequena quantidade. E também existe o gás carbônico no estado gasoso e o ácido carbônico dissolvido na água, reage com a água para formar ácido carbônico, daí você tem alteração do pH. Então, se a concentração do gás carbônico aumentar no sangue, ele começa a se converter em ácido carbônico.
daí acidifica o sangue, daí você tem uma acidose, tem consequência. Se você hiperventila, respira muito rápido, oxigena muito, você tem o contrário, você elimina o gás carbônico todo e com a saída excessiva de gás carbônico você tem um aumento, uma redução do pH. Então, esses equilíbrios são importantes. Da mesma maneira, o gás carbônico da atmosfera está em equilíbrio com o gás carbônico dissolvido nos oceanos, que se converte em ácido carbônico. Quanto mais gás carbônico se dissolve na água dos mares, mais gás carbônico é se transformado em ácido carbônico, que é a reação do gás carbônico com a água para formar ácido carbônico. Então, esses equilíbrios são importantes, tanto no meio ambiente, quanto principalmente a questão do gás carbônico, quanto na acidose. Tem também nos rins, tem vários equilíbrios que envolvem ácidos. Então, forma ácida e forma neutra, ou básica. Então, são importantes esses equilíbrios biológicos também. E aqui vemos que leva-se como consequência da concentração reduzida de oxigênio atmosférico, vai ter menos oxigênio no pulmão, nos alvéolos, e lá esse equilíbrio, né, de hemoglobina oxigenada e desoxigenada também vai sofrer o efeito. E é um equilíbrio químico também. Bom, esse aqui é o processo Haber, já foi falado, para a produção de amônia. Então, se uma maneira de acelerar o processo é usar compressor. Se você usa um compressor, para onde que vai a reação? Note que aqui no lado dos reagentes nós temos os coeficientes do hidrogênio é 3, o coeficiente do nitrogênio é 1. São dois compostos gasosos. Então você soma os coeficientes, dá 3 mais 1 das substâncias gasosas, dá 4 mols de reagentes gasosos. No lado do produto só tem 2 mol de produto gasoso, que é a amônia. Então, para que lado vai a reação se eu fizer pressão? Vai para o lado que se forma menos volume, só forma 2 mols. Né? Então, nesse caso, se você quer promover a reação, fazer com que a reação vá para o lado direito, ou seja, da formação da amônia, um dos métodos, das interferências que se pode utilizar é o aumento da pressão sobre o sistema. E essa pressão teria a vantagem ainda de liquefazer a amônia. À medida que ela vai se formando, se for feita pressão, ela se condensa, se converte em amônia líquida. Ao se converter em amônia líquida, você pode ir retirando ela por um escape líquido. Porque vai ter uma atmosfera gasosa que é uma mistura dos 3 reagentes do produto. Então você não pode tirar a fase gasosa, porque se você tirar a fase gasosa vai vir o nitrogênio, vai vir o hidrogênio, vai vir a amônia, vai vir tudo. Agora, se você liquefaz apenas a amônia com a pressão, você retira apenas ela. Vai fazer um sistema de escoamento. Você vai retirando a amônia que vai se formando. Com a retirada da amônia, a concentração dela vai sendo reduzida por retirada. E faz com que o equilíbrio tente repor, produzindo mais amônia. Então você vai retirando, ela vai sendo produzida, vai retirando, ela vai sendo produzida. Você retira por um lado e também a própria pressão faz com que a reação vá no sentido de produção da amônia. E para que a reação vá mais rápido e esse equilíbrio seja atingido mais rapidamente, ainda se coloca um catalisador. Se coloca um catalisador. Agora existe um problema. A reação é do tipo exotérmica, produz calor, né? Então ela é exotérmica, tem um ΔH negativo. Então o que você tem que fazer se ela produz calor? Resfriar. Você tem que resfriar por 2 motivos. Você tem que resfriar porque a reação é exotérmica. À medida que ela vai acontecendo, o sistema vai se aquecendo. Você tem que tirar esse calor, que é um produto da reação também. Mas também tem que retirar porque você quer liquefazer a amônia. Para você conseguir liquefazer ela, você tem que fazer pressão. A pressão ajuda
para isso, mas também ajuda porque desloca o equilíbrio para os produtos. Então, tudo isso daqui, as condições que você tem, né, é só saber analisar o que já estudamos nesse capítulo para entender por que a gente deve aumentar a pressão, por que devemos reduzir a temperatura, quais serão as consequências de fazer essas medidas, só vão beneficiar a formação de produto. Isso, né, a amônia que você vai retirando do sistema impede que ela, se ela não está presente para retroceder a reação, não tem como a reação retroceder. Se você vai retirando, né, não tem como ela voltar a restituir os elementos nitrogênio e hidrogênio que foram usados para sua formação. Então, aqui está a concentração. À medida que a pressão vai aumentando, a concentração, né, a porcentagem de mols de amônia que vai se formando vai aumentando. Então, é claro que é bom usar pressões elevadas, que faz com que a produção para um sistema fechado, se você só tem naquele sistema nitrogênio, hidrogênio e amônia, à medida que você vai fazendo pressão, ela só vai, todo o nitrogênio e hidrogênio vai se convertendo em amônia. Próximo de 4.000 atmosferas faz com que que todos os reagentes se transformem em amônia. Aqui, se a temperatura for aumentando, note que a reação exotérmica, o aumento da temperatura favorece. A amônia vai caindo na quantidade, porque ela vai se condensando, e os reagentes vão aumentando de concentração com o aumento da temperatura. Como é uma reação exotérmica, você não pode aquecer, você tem que retirar calor, né? Então, ela está liberando calor, né? Se você, em vez de deixar o calor liberar, você está colocando calor, então não pode aquecer. Tem que ter um sistema de retirada desse calor, refrigeração, para favorecer essa reação acontecer. Então, se refrigera tanto para condensar o gás, a amônia, liquefazer ele, quanto para favorecer a reação em si, porque ela é do tipo, né, exotérmica. Ela produz calor, você não pode aquecer algo que está produzindo calor, você está impedindo o calor de sair. Tá certo? Ficamos por aqui, agradeço a atenção, vamos até a próxima.